Vocês ouviram falar já nos stories, ouviram falar desse testemunho de uma princesa. Eu quero te dizer a você, mulher que está ouvindo, você é uma princesa. Quero te dizer, você, homem que está ouvindo, você é um príncipe escolhido por Deus. Nós vamos mostrar para vocês o testemunho de uma pessoa que neste mundo tem uma origem nobre, uma origem em relação à monarquia, a uma vida rica, a uma vida nobre. Mas eu já quero começar dizendo que muito mais é a nobreza que Deus preparou para você. E muita gente não descobriu ainda isso. Você vai ver que essa princesa tinha tudo, tinha riqueza, tinha fama, tinha honras, tinha tudo que ela desejava, mas era vazia. Muita gente ainda não entendeu a verdadeira realeza que Jesus veio trazer. Hoje, nós todos pegamos as nossas palmas, balançamos e cantamos Hosana ao Filho de Davi. Isso significa declarar que Jesus é o rei que deveria vir, o rei que nós esperávamos. Santa Faustina vai contar que o Senhor mostrou para ela a visão de como foi aquele momento. Ela vai dizer que enquanto Jesus descia, saía de Betânia, de Betfagé e descia o Monte das Oliveiras, uma multidão de pessoas acompanhava Jesus. E ela dizia que essas pessoas não sabiam o que fazer de tanta alegria. Essas pessoas pulavam, vibravam, gritavam, choravam. As crianças iam junto nesse momento. As crianças clamavam que Ele era o rei. Nesse momento, vinha Jesus com essa multidão, e ali ao descer o monte, tinha uma outra multidão esperando Jesus. E essa multidão vibrava, colocava os seus mantos, colocava os ramos de oliveira. Mas Santa Faustina disse, existia uma tristeza no coração de Jesus. Jesus ouvia aquele hosana, aquela alegria, mas algumas lágrimas desciam dos seus olhos, porque Jesus sabia que ali, aquele mesmo grito, aquele mesmo povo que gritava de alegria, hosana, era o povo que iria gritar, crucifica-o. E Santa Faustina vai dizer que para Jesus, o hosana, a palavra hosana significa, salvai-nos, ó Senhor. O povo daquela época estava parecido com o povo de hoje, aflito. Não tinha esse vírus, essa pandemia, mas eles eram dominados pelo Império Romano. Eles estavam vivendo uma situação de extrema pobreza, de exploração de um outro povo. Eles estavam vivendo uma situação em que os seus sacerdotes eram corrompidos, estavam vivendo numa vida errada, numa vida impura, e dando maus exemplos, e exigindo deles uma santidade que eles não tinham. Era um tempo muito difícil, e o povo gritava por salvação. Mas é isso que Deus quer te mostrar hoje. O povo, infelizmente, gritava pela salvação errada. O Senhor vai nos dizer que nós somos chamados para sermos reis e rainhas. Porém, Jesus disse, se alguém quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perder a sua vida. Jesus também disse, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele se transforma numa espiga e ele dá muitos outros grãos, dá muitos frutos. Jesus que também vai dizer, e o que adianta você ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Jesus vai te dizer que você nasceu para ser rei e rainha, mas esse mesmo Jesus vai dizer na sua palavra, não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo, porque no mundo não está o amor do Pai. Jesus vai dizer, se o mundo vos odiou, ele odiou primeiro a mim. É porque vocês não são do mundo, como também eu não sou deste mundo. Ora, se eles trataram assim o chefe da casa, o chefe da família, o que não farão com os seus familiares? Jesus diz, vocês não são do mundo, mas do mundo eu vos escolhi. E ainda uma última passagem, que São Tiago vai dizer para a gente, adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é inimizade com Deus? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Grava bem isso. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. Vamos agora assistir essa primeira parte desse testemunho dessa mulher que viveu como uma princesa, porque era de fato uma princesa, e encontrou um grande vazio que existia dentro do coração dela. Começou a entender essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Ouça agora com atenção, porque esse testemunho vai mexer com a sua vida. Eu sou Milona von Habsburg. Nasci na família dos Habsburg de linha húngara. Eles eram imperadores e tinham também um império. E eu nasci nesta família, uma família católica. Cresci num ambiente católico e assim, ao mesmo tempo, como durante toda a vida, fui exposta ao doce mundo. Porém, se você nasceu numa família deste gênero, então você pertence à nobreza, e esse é o significado de tudo isto. As pessoas que vivem nos castelos, as pessoas que vivem no bem-estar. Eu frequentei a escola primária na Suíça, o ensino médio na Alemanha e depois me formei na Inglaterra. Eu saía muito. Eu sempre gostei muito das pessoas. E eu tive sorte porque os meus pais me deram a graça de conhecer pessoas dos mais diversos ambientes. Naturalmente, tinha um relacionamento de parentesco com aqueles que vivem nos castelos de verdade, alguns dos quais eram de propriedade de reis, os quais governavam com responsabilidade. Encontrava pessoas com vários títulos honoríficos, que levavam uma vida dura, às vezes com excessos no álcool e na droga. Alguns dos meus amigos hoje nem estão vivos mais. Por outro lado, a gente se divertia muito. Eu gostava de sair, me agradavam os vestidos, as joias, e tudo isso eu achava muito belo. Porém, depois de um tempo, tudo isso me deixava um sentido de vazio. Era difícil estabelecer uma relação sincera com as pessoas, pois, como se sabe, a vida reserva sempre incógnitas, mesmo se, àquela altura, a vida parecia uma coisa belíssima. Andávamos muito, íamos a Mônaco, Marbella, a Portugal. Estivemos nos países mais belos, nos lugares mais belos. Eu poderei descrever a beleza desses lugares, mas não importa. Esses países são conhecidos de todas as pessoas onde íamos e onde pode-se sair ainda hoje. Tudo era muito belo, mas ao mesmo tempo era vazio. Eu sentia este vazio, embora não soubesse que vazio era esse. Porque, tendo sentido que em algum lugar dentro de mim tinha esse vazio, não sabia onde procurar. Ou então, eu procurava sempre no lugar errado. Depois disso, eu até me apaixonei, bebia muito, provei também das drogas. Mas também atrás disso tudo não tinha nada. 14 anos atrás, mais ou menos, eu pensei, se Jesus não existiu, então tudo isso tem um sentido. Mas, se Jesus existiu, então tudo isso que eu vivo está errado. Como saber onde está a verdade? E este era um fio condutor na minha vida. Mas, apesar desta percepção interior, continuei com as minhas viagens nos diversos países, fazendo muitas coisas fúteis. Em meio a todas essas perguntas e acontecimentos que acabaram se sucedendo na minha vida, eu estava na casa do meu avô para as festas de Natal. Ele vivia numa bela casa, um antigo convento, um castelo. Toda a família estava reunida para as festas. Justo nesta casa, durante essas festas, vi um pequeno artigo preto e branco cortado de um jornal. Naquele artigo, que falava da então Iugoslávia, onde 6 meninos teriam visto a Mãe de Deus. E eu disse a mim mesma, não, eu não acredito nisso. Ponto final. E coloquei ele do lado. Teria uma festa em seguida em Munique, na Alemanha, da qual participavam muitas pessoas importantes com longos vestidos de seda e fraques. Uma festa normal organizada em prol da Caritas. Teria sido somente uma cerimônia a mais, como tantas outras. Eu me recordo bem de ter dentro de mim aquele fogo misterioso que me dizia, ela está lá, eu devo ir lá.
Amém, Jesus. Essa é a primeira parte. Você ouviu somente o momento em que essa mulher que tinha tudo, de repente, sente esse grande vazio dentro do seu coração. Tem como abaixar o volume, irmã? Esse vazio, imagina, uma pessoa que sentia toda a alegria do mundo, todo o dinheiro do mundo, de repente, percebe esse grande vazio que existia no seu coração. Primeira coisa que Jesus quer te mostrar hoje, Jesus vai dizer à samaritana que ela tem uma sede, mas não é a sede daquela água que ela buscava. Jesus vai dizer aos judeus que eles tinham fome, mas não eram fome somente de pão. Mas Jesus começa a mostrar o mais íntimo do nosso coração. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a entender que mistério é esse. Por que, irmão, que o mesmo povo que disse: Jesus, filho de Davi, é o rei. Santa Faustina viu que esse povo vibrou de alegria. Esse povo esperava um Salvador, mas esperava um Salvador terreno. Esse povo esperava alguém que iria trazer a solução para os seus bens materiais, a solução para a sua vida, como hoje muitos estão procurando somente uma solução para a saúde, uma solução para a economia, uma solução para ter uma vida mais cômoda, para ter um emprego, uma situação confortável de vida, e não entende que muitos filhos de Deus estão indo para o inferno, e não entende que existe uma vida eterna para se buscar. Grava no seu coração essa palavra: o meu reino não é deste mundo. Quando quiseram fazer de Jesus rei, não foi o primeiro momento nesse Hosana, filho de Davi. Se você ler João capítulo 6, e eu quero que você, católico, guarde essa palavra no coração. João capítulo 6 é um capítulo católico por excelência. Um capítulo que te fará entender muita coisa do que é ser católico de verdade. Em João capítulo 6 vai dizer que Jesus fez o grande milagre da multiplicação dos pães. Ele mostrou que ele era homem e era Deus, que ele tinha o poder de fazer com o pão o que ele queria. E ele transformou aquilo em 5 pães e 2 peixes num alimento que alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Esse povo exultou de tanta alegria, eles pensavam, assim como Moisés providenciou o pão, o maná para o povo, e através de Moisés o povo conseguiu vencer, e Jesus é o novo Moisés. Jesus vai trazer o pão que a gente precisa, e a gente vai vencer os romanos. E por isso, logo em seguida disso, Jesus vai pedir que os discípulos se afastem, e ele vai ficar na montanha rezando, até a madrugada, como você tem ficado. E Jesus fica na madrugada rezando, e no meio da madrugada vem ao encontro deles andando sobre as águas, para dizer: eu faço do meu corpo o que eu quero. Você está entendendo? Primeiro ele disse que faz com o pão o que ele quer, porque ele é Deus. Depois ele mostra que faz com o corpo dele o que ele quer. Acima das leis da natureza ele anda sobre as águas, e vem ao encontro dos discípulos. Logo depois, o povo vê que Jesus não está mais ali no outro lado da margem. Corre ao encontro do Senhor e encontra junto com os discípulos do outro lado. Mas como assim, Senhor? Nós vimos os discípulos entrando na barca e o Senhor ficando. Como o Senhor chegou até aqui? E Jesus disse: vocês estão me procurando não por causa do sinal de Deus, não por causa do reino dos céus. Vocês estão me procurando somente pelo pão que vocês comeram e ficaram saciados. E Jesus vai dizer uma palavra forte: não trabalhem pelo pão, mas trabalhem pelo pão que dura até a vida eterna. Como assim, Senhor? Eu preciso alimentar meus filhos, eu preciso trazer a comida para dentro de casa. Como é assim que o Senhor está dizendo, não trabalhe pelo pão? E Jesus vai explicar ao nosso coração: se você não colocar em primeiro lugar a Deus, o pão do céu, até o pão material vai te faltar. Deus que alimenta as aves do céu e os lírios do campo, não vai deixar faltar a quem busca o pão do céu em primeiro lugar. Jesus vai dizer no mesmo capítulo 6, a carne de nada serve, é o Espírito que traz vida.
Se o espírito não estiver em primeiro lugar, não adianta nada você comer pão todo dia e depois morrer e perder a sua alma. Você está começando a entender por que que esse povo, o mesmo povo, imagina, tenta entrar nesse momento, quando Jesus tocava em pessoas leprosas, com o seu corpo apodrecido, e essas pessoas ficaram curadas. Jesus alimentou multidões, primeiro foi essa de 5.000 pessoas, depois na outra 7.000 pessoas. Jesus alimentava as multidões. Jesus curou muitos enfermos, muitos surdos passaram a ouvir, mudos falaram, muitos que eram aleijados começaram a andar. Jesus foi tocando muitos corações, muitas pessoas que eram tristes, deprimidas, encontraram no sorriso de Jesus uma transformação de vida. Muitas pessoas, até mesmo mortos, ressuscitaram. E toda essa multidão estava aclamando Jesus como rei. Todos esses que foram beneficiados por Jesus. Como entender que essa mesma multidão, não sabemos se foram exatamente as mesmas pessoas, mas existia uma grande multidão na cidade, todos aclamaram, e poucos dias depois, uma grande multidão da cidade pediu para matar Jesus. Como entender que esse amor de repente se transforma em ódio? Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, mas o povo não entendeu isso. O povo queria um rei que trouxesse os bens materiais. O povo, como muitas vezes nós pensamos, que o mais importante são as coisas deste mundo. Muitas vezes o nosso coração se parece com o coração desse povo. E nós queremos as coisas materiais, nos apegamos aos bens deste mundo. E assim aconteceu com o povo daquela época. Não entenderam. As mesmas pessoas que Jesus tocou e curou das suas enfermidades, gritaram: crucifica! O que adianta curar uma enfermidade minha, se não traz o pão para dentro da minha casa, se não derruba os romanos que nos oprimem? E o mesmo povo começou a sentir uma repugnância de Jesus, porque queriam um reino material. Meus irmãos, isso é muito doloroso. Vai dizer na leitura de Lucas, capítulo 19, que enquanto Jesus vinha descendo esse monte, Jesus num ponto do monte parou e chorou. Eu queria mostrar para vocês, lá na Terra Santa, existe um local chamado Dominus Flevit, significa o Senhor chorou. Nesse local em que Jesus descia o Monte das Oliveiras, no meio do monte, Jesus viu Jerusalém. E essa mesma visão que Jesus teve, pelo menos do mesmo local, claro que hoje é um pouco diferente. Você vai ver agora essa visão que Jesus teve. Pode colocar, irmã, essa visão panorâmica. E nesse lugar, Jesus contemplou o templo e chorou. Mas essa portinha foi a portinha onde Jesus passou. Existia uma profecia que dizia que o Messias iria passar por essa porta. Pode mostrar outra, irmã, que mostra a porta um pouco mais de perto? Olha, essa é a imagem panorâmica que mostra bem de longe onde Jesus chorou sobre Jerusalém. Aqui essa porta, você pode olhar essa imagem, não existe mais uma porta, existe um portal que foi fechado com concreto. Esse portal onde Jesus passou há 2000 anos atrás, foi fechado, lacrado por um concreto. Tivemos a graça de chegar nesse lugar. E existia uma profecia em Ezequiel que dizia que o Messias iria passar por essa porta e essa porta ficaria fechada até a sua segunda vinda. E o que acontece? Os islâmicos, para que não aconteça de um judeu passar por aquela porta e os judeus aclamem esse homem como rei, eles colocaram concreto para fechar essa porta e ninguém passar por ela. Eles não entenderam que o Messias já tinha passado,
que Jesus já tinha passado por ela, montado nesse jumentinho. Ele desceu a montanha, passou pelo vale e entrou por essa porta. E logo depois eles pensaram, os judeus podem dar algum jeito de passar por aqui, destruir esse concreto. Já sei o que vamos fazer. Pode colocar a imagem de novo, irmã? Vamos transformar esse local em frente em um cemitério. E é um cemitério dos islâmicos. Por quê? Porque um judeu, quando passa por um cemitério de pessoas que são pagãs, eles consideram que estão impuros e nunca poderiam entrar nesse local, que é a entrada do templo, do antigo templo de Jerusalém. Então eles pensaram, se colocarmos um cemitério aqui em frente, e tudo isso aí é um cemitério em frente, eles não conseguirão passar por aqui, porque se passarem estarão impuros, não entrarão na área do templo. Eles não sabem que o Messias já passou, que o Messias já atravessou essa porta. E vai dizer que quando, não sei se você sabe, mas São Boaventura vai dizer que existiram 2 purificações do templo. Nos 3 anos que Jesus viveu a sua missão pública, no primeiro ano, está narrado em João capítulo 2, Jesus fez um chicote de corda e purificou o templo de Jerusalém. Depois, no segundo ano, Jesus não fez nada, e no último ano, que foi o ano da sua morte, que foi logo depois da sua descida do Monte das Oliveiras no jumentinho, Jesus novamente derrubou todos os cambistas, todas as mesas com dinheiro, com bois, com vacas, cordeiros. E Jesus faz uma limpeza e diz: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. A casa do meu pai é uma casa de oração. Meus irmãos, essa porta que foi selada, que só deu entrada para Jesus passar, significa a virgindade da tua alma, do teu coração. Jesus nesse dia que ele desce do Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, ele entra na casa do Pai, no templo, e faz uma limpeza na casa do Pai. Jesus quer entrar também no seu coração. Ele quer fazer essa limpeza. Ele quer fazer você descobrir que o seu coração é o lugar mais precioso. O meu reino não é deste mundo. Somente se você se abrir para uma experiência do céu, já aqui na terra, você vai descobrir que você é rei, você é rainha. Nesse testemunho que nós só passamos o início, vamos passar agora a segunda parte para você ver. Ela só se tornou verdadeira rainha quando ela teve uma experiência do céu, quando ela abriu o seu coração para que Jesus entrasse. E aí sim, ela encontrou a razão para o seu viver. Aí sim, esse coração que era cheio de riquezas humanas, materiais, começou a entender que o seu vazio era preenchido por um amor maior. Imagina, uma mulher que era princesa, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha posses, castelos, sentiu vazio dentro de si, como se fosse uma mendiga. E agora que ela se fez pobre, se esvaziou para que Deus pudesse enchê-la, ela vai ter a experiência de uma alegria que nenhum dinheiro nesse mundo pode dar. Jesus chorou porque eles não compreenderam que o que ele tinha para dar era muito mais do que riquezas materiais. Jesus chorou porque o povo não entendeu. E quando Jesus, naquela visão que você teve lá de cima, viu todo o povo, sabe por que ele chorou? Porque ele sabia que 40 anos depois da morte dele, aquele povo que queria os bens materiais, que queria enfrentar os romanos, iria enfrentar os romanos sim, mas iria ser trucidado. Aquele povo foi massacrado. E os judeus vieram de todos os lugares do mundo para Jerusalém para defender o povo judeu. E mais de 1 milhão de judeus foram mortos de uma maneira bárbara pelo Império Romano. Jesus disse: não choreis por mim, mas chorais por vós e por vossos filhos, porque se fazem isso comigo que sou inocente, o que não se fará a esse povo? Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele não queria que isso acontecesse, mas o povo não soube ouvi-lo, e tudo isso aconteceu. Mas
Você que está se preparando há 40 dias para vivenciar essa Semana Santa, você vai ouvir a voz do Senhor. Você que está se preparando para acolher esse rei como verdadeiro rei, não um rei mundano, não um rei de bens materiais na sua vida, mas um rei que não é deste mundo, mas que te promete o céu. Você vai experimentar o céu já aqui nessa terra, nessa Semana Santa. E vamos ouvir agora a segunda parte do testemunho dessa guerreira, dessa princesa, que agora sim começou a descobrir o que é ser verdadeiramente filha do rei. Vamos ouvir a segunda parte. Falando com um amigo meu que estava sentado diante de mim com smoking e gravata, falei-lhe que deveríamos ir a Medjugorje. Um mês depois, exatamente no terceiro aniversário das aparições, eu parti. Chegamos com aquele ônibus diante da igreja e estávamos cheios de piedade e alegres. Saindo do ônibus, a primeira coisa que senti foi um grande silêncio e uma sensação de paz inacreditável. A igreja estava diante de nós e em volta da igreja tinha muitas mulheres vestidas de preto, ajoelhadas num silêncio inacreditável. Entramos na igreja e, naquele preciso momento, senti uma força que me fazia ajoelhar. Sentia paz dentro de mim, só existia paz. Naquele momento, vi os meninos saírem de uma porta à direita do altar. Rezavam, dizendo algumas coisas numa língua para mim desconhecida. Eu conseguia sentir a força, via os meninos, lá havia oração. Nós chegamos exatamente no momento da aparição. Logo cedo, na manhã do dia seguinte, nós subimos o Križevák. Os meus amigos caminhavam muito mais rápido do que eu. Chegou o momento no qual eu já não conseguia mais subir. A minha vida parecia imensamente dura, como se viver fosse um grande peso. Eu me sentei entre a terceira e a quarta estação da Via Sacra. Olhei lá embaixo no vale. Era tudo vazio e silencioso. E no meio do vale tinha somente uma pequena igreja. E naquele momento a paz se tornou viva. Eu podia perceber uma presença sobrenatural de alguma coisa, de alguém que estava lá. Hoje, já com a distância de alguns anos, posso dizer que aquela era a presença de uma mulher. E tenho certeza que era a Mãe de Deus, a qual se manifestou, me fazendo 3 perguntas. Eu não escutava essas perguntas com os meus ouvidos, mas essas perguntas eu podia sentir ecoando dentro de mim. Com aquelas 3 perguntas, eu podia dar uma resposta concreta para tudo aquilo que eu tinha procurado durante toda a minha vida. A primeira pergunta foi: se tudo isso é verdadeiro, a sua presença, as aparições, a graça, como você pode se chamar cristã? Desde sempre pensei que era uma boa cristã, mas naquele momento eu compreendi de nunca ter entendido o verdadeiro significado do que é ser uma verdadeira cristã. A segunda pergunta foi: se tudo isso é verdadeiro, quem é então aquele Deus que você defende, que sempre acreditou? Aquele Deus, quem era? Eu dizia sempre que acreditava nele, mas quem era aquele Deus? Porque se eu digo que eu acredito nele e não conheço, então tudo aquilo era engano. A terceira pergunta foi: existe verdadeiramente esse Deus? Essa pergunta já existia na minha vida passada, mas eu nunca tinha feito essa pergunta a mim mesma. Talvez outras pessoas se fizessem, mas para mim era normal considerar que Deus existisse. Mas este Deus que agora está aqui, existe verdadeiramente? Este parece ser um novo Deus. E aquele Deus que eu conhecia parece que não existe mais. Talvez aquele fosse o Deus da moral, o Deus dos livros. E neste momento existia um Deus completamente vivo. Ele me viu e viu a minha vida como um filme, mas sem me condenar, sem criticar, gentil, cheio de amor e claro. Sem luzinhas, nem superficialmente. E agora, toda a minha vida estava diante de mim. Este Deus era novo e Ele queria uma resposta de mim. Ele queria a mim completamente. Ninguém me olhou assim. Ninguém como Ele me olhara sem expectativas, somente com amor.
A única expectativa era um olhar cheio de amor, e eu podia respondê-lo porque não era um olhar crítico, de objeção, um olhar que me dissesse, seja diferente, você está errada. Não, ali tinha algo de completamente diferente, e eu havia sido completamente aceita por ele. Dentro de mim estava florescendo. Depois de um pouco, sentindo ainda aquela presença, eu vi a igreja diante de mim. Naquele momento não existia mais o teto da igreja. Era uma igreja sem teto. Uma luz inacreditável entre o céu e a igreja. Uma luz que se movia para cima e para baixo. Aquela luz era uma forma de união que unia a igreja ao céu. No interior da igreja não se podia ver nada e depois aquela visão desapareceu. Naquele momento, eu vi chegar um homem velho de baixa estatura. Depois eu percebi que se tratava de um sacerdote holandês vindo da Islândia. Ele era um pouco velho, um pouco baixo, enquanto eu era jovem e alta, mas eu não tinha mais força. Senti que precisava da ajuda deste homem velho e eu lhe disse, por favor, o senhor pode me ajudar a subir a montanha? Sozinho eu não consigo mais. Eu devo me confessar lá em cima. E então eu subi com ele até chegar lá em cima. E eu me confessei. Mas não foi uma confissão como outras confissões que eu fiz. De um pecado e blá, 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 blá. E a longa lista de pecados. Foi como chegar em casa, como se de repente tudo se tornava bem claro. Todos os espinhos se abriram e tudo saía para fora, desde a infância até aquele momento. Todas as tristezas, as desilusões, saudade, tudo eu estava tirando para fora, porque finalmente eu tinha chegado à minha meta. Depois da confissão desci e eu era uma outra pessoa. Uma vida nova era começada para mim. Wo mir eine italienische Pilgerin einfach die Sonne zeigte. Und ich schaute hin und ich konnte in die Sonne schauen, was ich nie kann, ja. A minha experiência interior foi confirmada com duas provas exteriores. Eu já tinha batido em muitas portas, mas ao final eu pude perceber que tudo poderia ser colocado de lado. Eu vi uma cruz no Križevák, a qual tinha se tornado completamente branca. Debaixo daquela cruz tinha uma bola de ouro luminosa. A cruz parecia girar sobre si mesma. Sim, ela girava. A bola de ouro sobre a cruz resplandecia, parecia viva, e para mim foi como um calmante, como um pequeno selo sobre o meu coração. A segunda coisa foi o sol, na parte da tarde. Uma peregrina italiana me mostrou o sol. Eu pude olhar o sol e pude ver uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era como se tivesse uma chapa de ferro redonda diante do sol, de onde se podia ver todas as cores do arco-íris. O sol ficava pulsando. De repente ele se aproximava, de repente ele se afastava. Depois ele se aproximava de novo. Também tudo isso foi muito silencioso e deixou o segundo selo sobre o meu coração. E assim eu fiquei certa de que tudo aquilo que eu vivi dentro de mim era verdadeiro. Depois eu voltei a casa e entendi que para mim tinha começado uma nova vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Você viu alguém que agora sim se transformou numa princesa, porque teve experiência com o Rei dos Reis dentro do seu coração. Agora sim ela preencheu o vazio do seu coração. Santa Faustina disse que enquanto nós celebramos hoje o Domingo de Ramos, ela viu, Jesus mostrou para ela como foi há 2000 anos atrás essa cena. Ela dizia que Jesus andava com o rosto sério, porque todo o povo vibrava de alegria, mas o coração de Jesus sentia uma profunda tristeza. Todos cantavam com ramos nas mãos, não que Jesus não se alegre, quando hoje, nesse dia, você declarou que Ele é seu Rei. Hosana ao Filho de Davi, você está declarando, salva-me, Senhor, Tu és o meu Rei. Mas espero que assim como aquele povo fez, nós também não proclamemos Jesus Rei somente com os lábios, para depois trazer ferida ao coração de Jesus. Ela sentiu uma grande ingratidão no coração de Jesus. O sentimento de Jesus no seu coração era ingratidão dos homens, porque aqueles mesmos que foram curados por Jesus foram os que cuspiram, foram os que ultrajaram, foram os que disseram, desça da cruz se és o Filho de Deus.
Jesus sentiu essa grande dor, essa grande ingratidão e chorou, mesmo sendo aclamado como rei. Mas hoje eu e você estamos aqui. Fomos chamados para adentrar neste dia, na Semana Santa, de modo que nós vamos consolar o coração de Jesus. Hoje, muitas e muitas pessoas participaram até das celebrações, Hosana ao filho de Davi, mas não querem abandonar a sua vida de pecado, não querem vivenciar os 10 mandamentos, não querem acolher a salvação, porque amam muito a vida neste mundo ainda. E hoje, eu e você somos chamados a consolar o coração de Jesus. Na hora do grande clamor, viva o filho de Davi, Nossa Senhora não estava, ela estava escondida. Mas na hora da humilhação da cruz ela estava. Tem muita gente que quer estar com Jesus no momento do oba-oba, no momento da grande festa e alegria, mas no momento da dor se afasta do Senhor. Porém, Deus formou esse exército que se preparou durante todos esses dias, porque Ele sabe que o seu coração está atento. Eu queria pedir que você anotasse essa passagem da Bíblia aí, no seu caderninho de anotação. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 13. Ó tu que habitas nos jardins, os teus amigos te ouvem atentos. Faze-me ouvir a tua voz. Vou ler de novo. Ó tu que habitas nos jardins, os teus amigos te ouvem atentos. Faze-me ouvir a tua voz. Jesus que estava no Jardim das Oliveiras, Jesus que ressuscitou no jardim, Jesus que foi pregado na cruz no jardim, Jesus durante essa Semana Santa, Ele está dizendo aqui, olha, Senhor, ó tu que habitas no jardim, Jesus, os teus amigos te ouvem atentos, faze-me ouvir a tua voz. Essa princesa, ela tem um nome difícil de dizer, não sei dizer. Ela conseguiu ouvir a voz de Jesus. E a sua vida foi transformada. E ela trouxe luz para toda a sua família. O irmão Ana Maria estava lembrando que ainda existe uma parte finalzinha depois dos avisos. Vamos mostrar como foi o final da vida dessa princesa. Ela soube ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor bateu na porta do seu coração. E ela se incomodou. Quando ela viu aquelas aparições de Nossa Senhora, ela de início rejeitou, mas um fogo cresceu dentro dela e ela ouviu essa voz. Porque ela deu atenção a essa voz, ela teve a experiência que mudou a sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, essa Semana Santa, Jesus deu a entrada agora em Jerusalém, deu a entrada nesse domingo de Ramos, mas essa Semana Santa toda, Jesus está falando ao seu coração. E a palavra diz, os teus amigos te ouvem atentos. Os teus amigos, Jesus, são esses que se prepararam durante todos esses dias, rezando o rosário, jejuando, se confessando como ela se confessou, fazendo penitência, clamando, não somente pedindo saúde, pedindo emprego, pedindo bênçãos materiais, mas clamando a conversão da nossa família, a começar pelo meu coração. Esses teus filhos, Senhor, estão te ouvindo atentos, e agora eles vão adentrar no silêncio de Maria, vão adentrar nesses jardins. Ó tu que habita nos jardins, os teus amigos te ouvirão, eles estão atentos, e todo esse exército de oração vai penetrar no mistério da Semana Santa, com o coração fervendo de amor.